Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Muito bom estar com os irmãos aqui. De antemão, eu gostaria de agradecer as orações. A princípio, eu estava com uma suspeita de Covid, mas constatou-se que provavelmente dengue, zika ou chikungunya. E peço aos irmãos, se puderem lembrar, orar para minha esposa também, que agora está também com provavelmente dengue, zika ou chikungunya. Então, quando não é de um lado, vem do outro, mas Deus vai guardando, vai protegendo, vai livrando e a gente vai vencendo o dia de cada vez. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento, uma vez mais, pedindo para que Deus também fale conosco através da sua palavra. Soberano Deus, amado Pai, obrigado por estarmos aqui nessa noite, podendo adorar e exaltar o teu santo nome. Senhor, quero agradecer ao Senhor pela ação do Senhor, me protegendo e guardando durante a enfermidade. Peço que de igual modo faça com minha esposa, assim também como a família Maciel e Leonardo, que carecem da ação do Senhor, do cuidado do Senhor, e tantos outros enfermos, Pai, que a tua boa mão repouse sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Está meio um pouco abafado, irmão. Em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12. Diz assim a palavra de Deus: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para que o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Também andemos de acordo com o que já alcançamos. Esta é a palavra de Paulo à igreja em Filipe. Antes de entrar diretamente no texto, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para uma abordagem de um autor chamado Zach Zwingli. Ele faz uma comparação muito interessante entre os livros de Provérbios e Eclesiastes. E ele põe lado a lado e dá o seguinte exemplo. Provérbios, capítulo 13, verso 21. Não é necessário que os irmãos abram. O texto diz assim: a desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Isto é, pecadores, aqueles que erram o alvo, aqueles que odeiam o Senhor, que são rebeldes, a desventura, ou seja, os maus caminhos, as coisas ruins vão acontecer com eles. Já os justos, estes sim, receberão coisas boas. Eles serão galardoadores. O que acontecerá com os justos será tudo que há de bom, tudo que há de melhor. É o que diz o texto no livro de Provérbios. Mas quando nós lemos Eclesiastes, capítulo 7, verso 15, diz o seguinte: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece da justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Até parece que Eclesiastes está contradizendo, está descredibilizando o livro de Provérbios, quando Eclesiastes diz que viu
que o justo perece da justiça e o perverso aumenta os dias da sua perversidade. Lá ele diz em Provérbios, os perversos se darão mal na vida. Mas Eclesiastes diz, está cheio de gente má se dando bem. Em Provérbios diz, o justo vai se sair bem na vida. Mas Eclesiastes diz, estou vendo justo morrendo cedo. Estranho isso? Parece, a um primeiro olhar, que a Bíblia ela é contraditória. Que o que ela diz uma hora é verdade e em outro momento não é verdade. Mas de maneira nenhuma esse texto traz descrédito, mas sim ele traz para nós uma realidade da vida. Provérbios é um livro de sabedoria e ele nos mostra como a vida funciona ou como deveria funcionar normalmente. Depois da queda, quando alcançados pela graça, de certa forma a vida continua funcionando de modo estável, estruturada e de maneira que faz sentido. Mas em dado momento, Eclesiastes nos lembra que a vida também apresenta as suas intempéries. Em algum momento, seja o bom, seja aquele que teme ao Senhor, ele será alcançado por coisas que o surpreendem. E que às vezes ela sai do padrão. Às vezes iremos viver como nessa pandemia, um momento infausto, um momento de tristeza, de luto, onde o justo, ele será alcançado. E Eclesiastes, ele serve para justamente nos lembrar que isso pode acontecer. Tanto com o justo, como com o perverso. Não estamos livres. E essa ilustração inicial sobre Provérbios e Eclesiastes traz à nossa mente que esses percalços que vemos nos dias a dia acontecerão. E muitas vezes você e eu podemos ser acometidos por ele. Viver momentos de dificuldade enquanto o injusto, enquanto o ímpio, enquanto o perverso desfruta daquilo que há de melhor, de longanimidade, de saúde, enquanto muitas vezes nós somos alcançados por situações tão difíceis. Mas o apóstolo Paulo, através desse texto, ele diz que embora, através desse texto, ele nos traz à mente que embora em algum momento nós possamos ser acometidos, nós não podemos, nós não devemos jogar a toalha. Nós não podemos lançar fora da nossa vista o prêmio que está reservado para nós. Nós não podemos perder o alvo e sim manter a nossa corrida em direção àquilo que o Senhor prometeu. Manter os olhos naquilo que o Senhor deseja para nós. É isso que nos demonstra o capítulo 3 da carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo, em diversos momentos, ele vai dizer que prossegue, que avança, que está com os olhos fitos naquilo que o Senhor separou para ele. E nesse capítulo 3, o apóstolo Paulo, de maneira muito feliz, ele faz um panorama da sua vida espiritual. Do verso 1 ao verso 11, ele faz menção ao seu passado. Do verso 12 ao verso 16, ao seu presente. E do verso 17 ao verso 21, ao seu futuro. Nessa noite nós iremos nos ater no presente. E o apóstolo Paulo, ele tem por hábito em suas cartas ilustrar e utilizar como exemplo algo do seu cotidiano. Muitas vezes trazendo a questão militar, quando ele diz revestidos da armadura de Deus, ou a questão arquitetônica, quando menciona a habitação de Deus, ou agrícola, quando ele faz diversas menções do semear, ou até mesmo a questão atlética, como ele faz menção nesse texto, dando ideia da corrida, daquele atleta que corre, que
que se dedica, que se prepara para chegar até o final e alcançar o prêmio que lhe está reservado. A corrida, nesse caso, em direção à semelhança de Cristo. E a corrida proposta por Paulo nesse texto não diz menção somente em direção à salvação, mas eu identifico, sobretudo, em como nós correremos em direção a esse prêmio. Uma vez que nós já em vida desfrutamos da graça salvífica de Cristo Jesus, se cada servo do Senhor, cada seguidor de Cristo, cada discípulo de Cristo, possuísse ali a sua pista. Eu tenho a minha pista, você tem a sua pista, e como, uma vez que eu já desfruto da graça salvífica de Jesus, como eu me empenho em correr para alcançar esse prêmio reservado do Senhor. Como eu tenho me preparado, como eu tenho me dedicado, como eu tenho agido no meu dia a dia, olhando para o prêmio reservado. Será que eu estou muito lento? Será que eu estou rápido demais? Será que eu estou caminhando na pista correta que o Senhor Jesus separou para mim? E aí nós vamos analisar nesse texto, porque a pergunta que surge é: se tem uma pista, e se tem um prêmio, e se eu desfruto da graça salvadora de Jesus, como eu tenho corrido? Será que nessa corrida eu já identifiquei qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ou será para que Deus me chamou? Ou será que eu corro somente por correr? Será que nessa corrida eu tenho exalado o bom perfume de Cristo? Ou simplesmente eu tenho corrido por correr? E há um versículo interessante que o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 27 ao 31. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele vai mencionar algumas atribuições e dons que podemos ter e exercer durante a nossa corrida. E diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E aqui ele menciona: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E essa parte final é interessante, pelo menos na versão que está para mim. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aquele que está na corrida em direção ao prêmio, quando ele entende o propósito, o chamado, a vontade de Deus para a sua vida, naturalmente, ele vai percorrer um caminho mais excelente. A primeira verdade que eu identifico é que nós precisamos identificar o chamado de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida, de que maneira, enquanto eu desfruto da salvação em Cristo Jesus, como Deus quer que eu corra, como eu posso servir a Deus. Identificar o nosso propósito na corrida em direção ao prêmio é fundamental, pois o caminho será excelente. Também não consiste em eu correr bem, como se a salvação fosse o mérito meu. Se eu correr bem, eu serei salvo. Não. Eu já alcanço a salvação em Cristo Jesus. Mas como eu desfruto em vida dessa salvação? Como eu correrei? Porque quem falhar, perderá a recompensa, mas não perderá a cidadania. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, traz a mesma ideia apresentada usando uma imagem arquitetônica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Que fundamento é esse? O Senhor Jesus Cristo. Contudo,
Se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Ou seja, esse através do fogo é escapando. E o convite de Paulo é que a minha obra e a sua obra, quando passada pelo fogo, ela se constitua em algo sólido, em algo perene, em algo que gerará para nós alegria para o Senhor Jesus quando nos encontrar na eternidade. Quando eu corro uma corrida em direção ao prêmio, entendendo qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, quando passado pelo fogo, a minha obra não se sucumbirá. Aquilo que eu apresento diante do Senhor não perecerá, porque foi algo constituído em conformidade com a vontade de Deus. É muito melhor que quando provados pelo fogo, seja revelado uma corrida daquele que viveu plenamente o propósito de Deus. E eu queria nessa noite, através de algumas atitudes que eu identifico nesse texto, trazer para nós a compreensão de como produzir em nós a excelência para alcançar o prêmio. O título da mensagem dessa noite é Atitudes que produzem em nós excelência para alcançar o prêmio. E a primeira atitude que eu identifico no texto está no verso 12 e 13. A atitude é a seguinte: não se acomode na sua zona de conforto. Verso 12 e 13 diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Até aí. Quando nós ouvimos uma afirmação dessa, do apóstolo Paulo, é possível perceber que ele não estava acomodado na sua zona de conforto. Paulo, um profundo conhecedor das Escrituras, instruído rigorosamente por Gamaliel, estava à frente das pessoas que ele ensinava e que o acompanhavam, homem tido como um arauto do Senhor, uma referência para a igreja, não somente naquela época, mas também para nós nos dias atuais. Teve uma experiência sobrenatural com Cristo, se tornou um grande, se não o maior evangelista. Todavia, ele tinha uma visão clara de que não havia alcançado a perfeição. Julgava que não poderia se acomodar, mas sim manter o ritmo da sua corrida, para que ainda mais ele fosse um instrumento nas mãos de Deus, e ainda mais o nome de Deus pudesse ser glorificado através da vida dele. Se o apóstolo Paulo, com toda a bagagem, com todo o know-how, com toda a competência e santidade que possuía, ele deixa claro que não havia se acomodado, para mim, nessa noite, a minha atitude deve ser semelhante, de não me acomodar na minha zona de conforto, naquilo que me dá tranquilidade, naquilo que me traz sossego, mas sim me incomodar e identificar qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, como eu posso percorrer essa corrida de maneira excelente e alcançar o prêmio que o Senhor reservou para mim. Entenda que Paulo, quando ele menciona acerca da perfeição, não significa que nós devamos ou que conseguiremos ser perfeitos, mas sim que em vida, no meio dessa corrida, nós devemos buscar a perfeição.
Seremos perfeitos? Não, mas não devemos nos acomodar, e sim, com os olhos fitos no prêmio, buscar essa perfeição. Mas muitas vezes nós sossegamos nessa zona de conforto, quando cometemos alguns erros. Primeiro erro, quando eu olho para as pessoas. Segundo erro, quando eu olho para mim. E quando eu olho para as pessoas, há um perigo muito grande aí. Porque quando nós comparamos, mesmo que sem querer, com a vida espiritual de outras pessoas, nós acabamos por tender a olhar por aquelas pessoas que estão, entre aspas, pior do que a gente. Quando eu olho para outras pessoas e comparo a minha vida espiritual, e olho para aquela pessoa que está começando, ou aquela pessoa que está caindo, ou aquela pessoa que não está servindo em algum ministério, e eu penso e olho para a minha vida, e corro o grande perigo de perceber, eu estou bem. Vou manter-me nessa zona de conforto. É como uma ilustração que eu vi uma vez, de um excelente funcionário, e aqui eu não vou fazer juízo de valor, se o chefe agiu de maneira correta ou não, mas um funcionário dedicado, e aquele mês ele tinha extrapolado e tinha ido muito bem nas suas vendas. Mas quando ele chega diante do seu chefe para conversar, e ele vai e conversa, e quando ele sai da sala do chefe, arrasado, cabisbaixo, e a secretária pergunta: você foi demitido? Ele fala: não fui demitido, mas o chefe me esculachou, acabou comigo, e esse mês eu fui tão bem e tal, e foi. No final do expediente, a secretária foi conversar com aquele chefe: o fulano saiu daqui arrasado hoje, e tal, e aquele chefe vai e fala para aquela secretária: ele é um dos melhores vendedores que eu tenho. Eu não desejo nunca perder esse profissional na minha equipe, mas eu conheço ele. Se eu chegasse aqui e elogiasse e falasse muito bem, muito bem dele, ele iria se acomodar. Porque essa é uma tendência que ele tem, de quando recebe um elogio, ou quando se coloca de uma maneira, a palavra para ele, ele recebe se colocando em uma zona de conforto. Então, por isso, uma vez por mês, eu tenho que ser mais rígido com ele, para que ele possa entender que ele precisa continuar, para que ele não mude a sua postura. Não quero me ater na postura desse chefe, mas fato é que em alguns momentos da nossa vida, quando paparicados ou passando por um momento de paz ou de sossego, nos tendemos a nos acomodar e nos descansar na zona de conforto, e deixamos de correr a boa corrida que o Senhor propôs para nós. Quando nós nos debruçamos na nossa zona de conforto, ou olhamos para o lado, para pessoas que estão menor ou menos dedicadas do que nós tendemos a nos acomodar e não produzir mais do que nós podemos. E quando eu faço isso, eu alivio e tiro a responsabilidade de ser um cristão melhor. Ou quando eu olho para mim, e eu posso me achar melhor do que eu sou, e me dou por satisfeito, ou quando eu olho para mim e me acho pior do que eu sou, e eu me frustro com isso. Por isso nós devemos ter cuidado ao analisarmos a vida espiritual do próximo, que não cabe a nós, ou analisarmos a nossa vida, seja para mais ou seja para menos. Mas quando nós olhamos para a vida de alguém maduro, de alguém que com afirmação e com veemência e com certeza por diversas vezes afirmou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu percebo que ele tinha plena ciência da sua realidade. Por isso ele afirma categoricamente: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Isto é, eu tenho plena convicção
de que Cristo me salvou com um propósito. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu tenho as minhas limitações, como ele mesmo disse, eu tenho meu espinho na carne, mas eu prosseguirei com os olhos fitos na vontade do Senhor para a minha vida, e eu não me acomodarei. Quando eu olho para Paulo, com todos os predicados que possuía, e também com todas as suas limitações, ele entende, eu não vou me acomodar na zona de conforto. Eu vou correr em direção ao alvo, em direção ao prêmio que o Senhor separou para mim. Se queremos ter uma vida que promova a excelência na nossa caminhada com Cristo, precisamos abandonar a nossa zona de conforto. De que maneira? Você pode identificar algumas estratégias para a sua vida, mas uma das estratégias que eu identifico através da vida de Paulo é promovendo em nós uma insatisfação divina, algo que me incomoda através do agir do Espírito Santo em mim, para que a minha caminhada ela seja constituída por um incômodo, para que cada vez mais eu seja um servo melhor, para que cada vez mais eu não compactue com a mediocridade, mas eu me esforce continuamente para ser um corredor bem preparado nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Essa é a primeira atitude, abandonar a zona de conforto. Mas tem uma segunda atitude que eu identifico no texto, que é a seguinte, que eu devo ter direção. Capítulo 3, verso 13 diz o seguinte: esquecendo-me, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Perceba que a segunda atitude que devemos ter é direção. Eu devo ter direção, eu devo ter domínio sobre aquilo que me foi confiado. Paulo estava determinado a vencer a corrida e para isso ele tinha uma estratégia clara. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Além de ser extremamente dedicado, aplicado, Paulo também tinha foco e tinha ciência do que devia fazer para ser vitorioso. Aquele que não tem direção da sua vida, não tem como correr em direção ao alvo, em direção ao prêmio separado. Aquele filme Alice no País das Maravilhas é interessante. Em determinado momento a Alice chega em uma encruzilhada, ela olha sem saber para onde ir, até que aparece um gato no alto da árvore. O gato está lá parado, um gato sinistro até, e Alice pergunta se aquele gato poderia ajudá-la. E o gato falou, posso. E ela pergunta, para onde vai essa estrada? E o gato retruca, mas para onde você quer ir? E ela responde, eu não sei, estou perdida. Então o gato responde, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. De repente você está aqui nessa noite como Alice, na sua pista, na corrida da vida, onde deveria estar focado na direção do prêmio, mas não, está como Alice, sem saber para onde vai, e às vezes perguntando para quem não deve. Peça direção para o Senhor Jesus, que sabe todas as coisas. É importante ter clareza para onde ir e ainda muito mais, ter certeza de estar indo para o lugar certo. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Uma coisa, essa é uma expressão importante na vida cristã. Só uma coisa te falta, disse Jesus para aquele jovem rico. Pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa, disse Jesus para Marta, que criticava sua irmã que estava aos pés de Jesus. Uma coisa sei, disse o cego, que antes
não enxergava, mas agora passou a ver. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, diz o salmista no seu testemunho. Uma coisa, o apóstolo Paulo disse. Talvez você que está aqui nessa noite ou me ouve pela internet esteja envolvido em muitas coisas ou em várias coisas e está perdido sem saber para onde vai, quando na verdade o segredo do progresso é concentrar-se em uma coisa. Foi assim com Noé, quando construía a arca. Foco. O que Deus pediu para construir? Mas estão te chamando de louco. Mas essa é uma coisa que Deus pediu para mim. Foi assim com Abraão, saindo de perto da sua parentela. Para onde vai? Não sei, mas uma coisa Deus me pediu, para sair daqui e ir para lá. Foi assim com Caleb e Josué entrando na terra prometida. Os outros melindrosos, atemorizados com aquele povo, mas eles sabiam de uma coisa, do poder do Deus ao qual servia. Foi assim com Neemias, a reconstrução dos muros, tentando tirar o foco dele, mas lá em Jeremias capítulo 6, verso 3 diz assim: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Ele estava focado naquela uma coisa que Deus havia separado para ele. Tente imaginar que uma coisa Deus tem separado para você. O apóstolo Paulo sabia, uma coisa eu faço. Talvez precisamos, e aqui eu reitero essa afirmação, entender o propósito, o chamado, a vontade de Deus para a minha vida. Para que entendendo essa uma coisa, esse querer, essa vontade, eu possa correr, não como quem corre para qualquer lugar, mas como quem corre para a vitória. Amém, igreja? Essa é a segunda atitude que nós devemos ter. Ter direção. Peça a direção de Deus para a sua vida. E Ele, que não está com os ouvidos encolhidos, nem com as mãos recolhidas, Ele nos atenderá segundo o teu querer. Mas há uma terceira atitude que eu identifico no texto, que é a seguinte: liberte-se do seu passado. Verso 13 também, parte B, diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Paulo faz essa afirmação: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo tinha um passado tenebroso, de perseguição cruel àqueles que seguiam a Cristo, mas isso não o tirava da corrida, pois o texto diz que ele permanece avançando diante das coisas que estão diante dele. O seu passado tem te impedido de correr? É como se estivesse acorrentando os seus pés e você tenta correr e não consegue. Você tenta avançar e não sai do lugar. Você até olha em direção ao prêmio, em direção à vontade do Senhor. Jesus já revelou ao seu coração o querer para a sua vida, o chamado que Ele lhe propôs. E muitas vezes pode ser que você nem acredita. Será que é realmente isso que Deus tem para mim? Será que realmente essa é a vontade do Senhor? Mas parece tão impossível. Mas o meu Deus é o Deus dos impossíveis. É o Deus que pode fazer todas as coisas. Não permita que o seu passado limite o poder de Deus na sua vida. Muitas vezes nós esquecemos aquilo que deveríamos lembrar e nos lembramos daquilo que deveríamos esquecer. Esqueça das coisas que para trás ficam. E quando o apóstolo Paulo fala isso, não significa que nós não vamos mais nos lembrar dos nossos erros do passado. Não significa que vamos esquecer de imediato dos pecados e dos atos
que nos envergonhamos muitas vezes, que cometemos no passado. Não é isso. Não vai fazer aqui um apagar de memória. Mas quando ele fala, esqueço das coisas que para trás ficam, ele quer dizer que aquilo que aconteceu no passado não determinará o seu presente e o seu futuro nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não seja um escravo do passado, mas se tiver que usar o passado para alguma coisa, que seja para promover a glória de Deus. Se tiver que usar o passado, use para envergonhar Satanás, porque antes você cometia coisa errada, mas agora a sua vida é para a glória do Senhor. Use o seu passado para a glória do Senhor. Aquilo que aconteceu no passado, que seja um instrumento para glorificar o nome do Senhor com a sua vida no presente. E aqui você sabe aquilo que te aprisiona. Se consiste num erro, vá até lá e conserte esse erro. Se precisa ir até alguma pessoa, vá até lá, e aqui são conselhos práticos, vá até lá e peça perdão para essa pessoa. Se é algo que você cometeu de errado e essa pessoa já não está mais entre nós, já faleceu, vá lá e se conserte com Deus. Trate com Deus, peça para Deus trazer a paz que o seu coração precisa, o perdão que você necessita. Se você está arrependido verdadeiramente, peça a Deus o seu perdão e mais, receba esse perdão de Deus. Porque onde há arrependimento, há perdão de Deus. Onde há perdão de Deus, há restauração de vida. E onde há restauração de vida, há uma coisa: há um servo de Cristo vivendo a vida de maneira plena para a glória dele. Por isso, uma das atitudes que eu identifico nesse texto e na vida de Paulo é: liberte-se do seu passado. Viva a vida plena que Jesus lhe oferece. Viva para Deus e Ele te perdoará. Mas não basta Ele te perdoar e você não receber esse perdão. Receba verdadeiramente esse perdão. E se em algum momento Satanás surge o que é trazer a sua mente, tentando te envergonhar, afirme com toda certeza, com toda convicção, de que Jesus Cristo te perdoou. E as coisas que para trás ficam, você deixa lá, mas você faz como o apóstolo Paulo, avançando para as que estão diante de mim. Mas está tentando, eu avanço. Mas está te chamando aqui, eu avanço. Porque eu não vou titubear. Eu não vou amolecer. Eu não vou nem esmorecer. Eu vou estar com meus olhos fitos na direção do prêmio que o Senhor separou para mim. Amém, igreja? Tome essa atitude. Liberte-se do seu passado. Contemple o horizonte. E caminhe e corra de cabeça erguida em direção ao prêmio. Atitudes que produzem em nós excelência em direção ao prêmio. Quarta e última atitude. Verso 14. Que eu identifico no texto é a determinação. Apóstolo Paulo era um homem determinado. Verso 14 diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E quando a gente olha esses versos do 12 ao 16, que dizem respeito ao presente do apóstolo Paulo, é possível perceber no verso 12: mas prossigo para conquistar. Verso 13: avançando para as que estão diante de mim. Verso 14: prossigo para o alvo, para o prêmio. Verso 16: andemos de acordo com o que já alcancemos. Um homem determinado, um servo de Deus que sabia para onde estava indo, que estava indo na direção correta, que estava correndo a boa corrida.
enfrentando, como ele mesmo diz, o bom combate. E para isso nós também temos que ter a mesma atitude de sermos homens e mulheres determinados nas mãos do Senhor. Paulo tomou a decisão de prosseguir para o alvo com determinação. Preste atenção. Paulo tomou a decisão de seguir para o alvo com determinação. Tomou a decisão. E o que nós temos visto, sobretudo nos dias em que vivemos, é que a maioria das pessoas tem dificuldade de tomar decisão. Não foram ensinadas a decidir, ou por conta de trauma passado, não desenvolveram essa capacidade de tomar decisão, ou por característica própria, ou então por comodidade. O fato é que não tomam decisão na vida. O apóstolo Paulo tomou a decisão de viver com determinação em direção ao alvo que Jesus havia comissionado ele. E é um desafio para nós nessa noite também sermos homens e mulheres que tomam decisão, porque tem pessoas que não conseguem levar nada para frente, seja ao iniciarem, às vezes até tomam uma decisão, mas não dão continuidade naquela decisão, seja ao iniciarem um curso, param pela metade, às vezes começam uma atividade física, param pela metade, começam uma dieta na segunda-feira, igual eu já comecei também, e aqui eu falo, a palavra é para mim também, a gente não dá prosseguimento na dieta, ou com alguns assuntos sérios, como no casamento, pessoas que no altar, ao lado daquele que seria o seu cônjuge, dizem sim, com olhares apaixonados, olhar de amor, tomam aquela decisão de se casar, mas no meio da caminhada, e Provérbios, quando comparado, sobretudo a Eclesiastes, nos fala que dias difíceis virão. Eu não estou livre disso, ninguém está. E no meio do seu casamento, joga a toalha. Quando a vontade de Deus para nós é que envelhecemos juntos, que possamos partir para a glória ainda ao lado do nosso cônjuge, ou despedindo-se do nosso cônjuge. E o apóstolo Paulo nos convida a sermos determinados, não somente na nossa corrida em direção ao prêmio, na nossa vida espiritual, na nossa área espiritual, servindo a Cristo, mas também naquilo que nós nos comprometemos. Afinal de contas, o casamento é uma aliança que eu faço com meu cônjuge diante de Deus, e assumir um compromisso diante de Deus e não honrar é melhor que não assuma. Então, se há casais nessa noite que me ouvem, estão desanimados no seu casamento, pensando em jogar a toalha, pensando em desistir, não joga não. Tem essa mesma determinação do apóstolo Paulo. Prossiga para o alvo, peça ajuda para Deus, peça ajuda para pessoas em quem você confia, mas seja um homem, uma mulher determinado a permanecer firme, convicto de que vai passar, e coisas novas virão, e o Senhor o abençoará e o honrará, e isso servirá também para testemunho para a glória do Senhor. E há pessoas também na sua vida com Deus que muitas vezes tomam a decisão de seguir a Cristo, mas não firmam seus passos. Seja um homem ou uma mulher determinado também nessa área. Tem dias que você vai desanimar. Nós somos pecadores. Tem dias que nós vamos orar e a oração não vai chegar aos céus, pelo menos na nossa compreensão.
Tem dias que, por conta de algum pecado, sentiremos vergonha de orar, mas a palavra de Deus nos convida a sermos determinados, a permanecermos perseverantes, confiando no Deus ao qual nós servimos. Então, querido, não desanima não, permaneça firme na rocha que é o Senhor Jesus, e reafirmo, busque a ajuda daquele que você confia, busque ajuda em Deus, mas também daquela pessoa que você confia, para que possamos ser homens e mulheres determinados, que tomam decisão e honram a decisão que tomam. Como um atleta faz, ele se prepara para a corrida, ele pratica atividade física, ele tem uma qualidade no sono, ele tem uma boa alimentação. Na nossa caminhada com Cristo, temos que ter essa compreensão também, do que nós temos nos alimentado, o que os meus olhos têm visto, o que os meus ouvidos têm ouvido, do que eu tenho me alimentado, para que a minha área espiritual esteja nutrida, para que quando eu correr, eu não me canse, mas eu tenho o meu fôlego como de um atleta profissional. Paulo toma a decisão e ele é determinado. Ele diz: eu prossigo para o alvo, a semelhança de Cristo, aqui e agora. Eu tenho que conquistar o prêmio, a semelhança de Cristo no céu, desfrutando da salvação na eternidade. Eu tenho uma soberana vocação. A minha vocação é aguardar o retorno de Cristo e desfrutar da presença dele na eternidade. A minha vocação é exercer a minha fé enquanto eu não sou levado para estar junto de Deus. A minha vocação é exercer a minha fé em Cristo, correndo em direção ao prêmio, mas também chamando mais pessoas para correr comigo, porque esse prêmio é maravilhoso. Esse é o nosso convite para esta noite. Ter atitudes que promovam em nós excelência para alcançar esse prêmio. Que o Senhor possa nos dar essa direção, possa nos dar uma insatisfação para sair da zona do conforto, para que Ele possa nos dar determinação suficiente para honrarmos aquilo que nos comprometemos e nos libertar de toda a prisão do passado, de tudo aquilo que muitas vezes não é jogado na cara. Amém, irmãos? De que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Soberano Deus, amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. É uma alegria muito grande poder servir ao Senhor, poder dizer que sabemos que com toda certeza, no meio das adversidades, no meio das tribulações, das enfermidades, nós temos alguém que cuida de nós. Sabemos que não precisamos ter medo de morrer, porque a salvação nos está separada para desfrutarmos da presença do Senhor na eternidade. Sabemos que não precisamos viver nesse mundo ansiosos, demasiadamente preocupados, porque recebemos do Senhor a paz que excede todo o entendimento. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Continue de cabeça baixa. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas que gostaria de fazê-lo. Viver de maneira plena essa corrida que nos é proposta. Receber essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que tira a angústia, tira a preocupação, tira o medo. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos. Existe alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus?
Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador? Não? Vamos ficar de pé. Eu vou orar pedindo ao Senhor que nos fortaleça na nossa caminhada. A corrida que nós temos não é uma corrida fácil. Não é. E Jesus também não disse que seria fácil. A palavra de Deus diz que cada dia basta o seu mal. Mas diz também que Jesus estaria conosco todos os dias da nossa vida. E eu vou orar uma vez mais, pedindo para que o Senhor te fortaleça na sua caminhada. Para que você não desvie o seu olhar nem para a esquerda nem para a direita.